Atual, né? Iniciou aí a gravação, não iniciou, gente? Porque o meu tá gravando aí? Sim. Tá, joia. Então, só fazendo esse. Tragam essas coisas assim, sabe, para o início de aula, para a gente sempre debater, sabe, alguma atualidade, né, alguma questão próxima da nossa realidade. Mas, assim, o legal é a gente tentar, né, relacionar com o ponto focal nosso aqui, né, da aula, que é o abastecimento de água, tá bom? Mas lembrando, as coisas têm uma relação forte com outras também, então, e pererê parará, né? Então, só para encerrar essa questão aí, né, das medidas, né, de produzir água, né, pensar na gestão e produção de água e de proteção dos nossos mananciais, né, de captação, passa também por essa questão, né, de criar essas áreas, né, especiais para protegê-las, né, conhecer essas atividades que a gente vai ter no entorno, né, para verificar o que pode ser impactado ou não, né, e também trabalhar, né, o uso múltiplo da água, entender, olha esse manancial nosso aqui, ele, a princípio, ele tem que atender os interesses de todos, né? A legislação fala isso. Agora, se tiver num período de escassez, né, a prioridade aqui é o consumo humano, o abastecimento da cidade, né, e o animal. Tá? Então, o uso múltiplo é possível nesse contexto, não é? Quais as medidas a gente vai, né, agir nesse sentido? Então, passa pela proteção também das captações, né, dos mananciais e tal, informar isso para as pessoas, tá? E verificar se é possível o uso múltiplo. Então, porque essa é uma pegada, né, que não vai muito aqui diretamente no abastecimento, porque a gente tem que trabalhar aqui mais a parte, né, física do abastecimento e não tão a parte mais da gestão, mas isso é na linha. Vocês chegaram a ver alguma coisa sobre outorga de uso da água? Já agora no curso? Chegaram ou não? Assim, mais tecnicamente, como que é a outorga? Hein, gente? Viram isso como algum conteúdo de alguma disciplina já ou não? Outorga? Já sim, Paulo. Já? Biologia, já viu. Então, Basicamente, que 90, que 95. Não, foi já. isso, né? Aí passaram por essa, né, compreensão do uso múltiplo, né, da 9433, né? Então, essa é uma importância aí, né? Mas vai para mais na linha do recurso hídrico do que do saneamento em si. Mas o saneamento, nesse caso, precisa do recurso hídrico. Então, o saneamento aqui é um interessado do recurso hídrico, assim como a gente tem a mineração, assim como a gente tem lá a indústria, tem, né, a agropecuária, são todos os interessados no recurso hídrico, né? O saneamento é um deles. Então, por isso que não está aqui no conteúdo diretamente, né? Mas a gente não pode deixar de falar. Em um determinado momento aqui também eu vou destacar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, gente, só reforçando, né? Que nós estamos tendo mais uma aula da disciplina UP 114, hoje é dia 30 de setembro. Vamos dar desfecho nessa parte introdutória, né? Para termos um pouco, né, da compreensão assim sobre as condições do abastecimento de água, né, que eu comecei a falar com vocês e tal, e até pedir para vocês já irem levantando, né, das cidades onde vão ser feitos os projetos, né, para ter essa compreensão da gestão urbana, né, do planejador urbano e tudo mais, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui. Eu vou pegar aquele slide que eu já passei para vocês e vou terminar aquele conteúdo que fala, né, que é o que faltou, né, que é esse das condições de abastecimento de água. E na sequência a gente pode, que dá aula,
falar um pouquinho também, conversar um pouquinho também sobre o desenvolvimento dessa atividade 1, tá? Que comecei falando ontem, e aí a minha internet, não sei se foi a internet que caiu, ou porque na minha agenda tinha aquela reunião às 9 horas. Então, vocês me desculpem, eu fiquei aqui uns quase 20 minutos falando, porque deu aquele barulhinho aqui, mas que eu caí da reunião, não é? Aí, mas eu fiquei, como eu não estava vendo a tela aqui do Google Meet, eu achei que era gente que estava pedindo para entrar ou que tinha entrado, né, na reunião. Então, eu achei que era isso e continuei. Falei quase uns 20 minutos aí, né? Infelizmente, né? Eu falei quase 20 minutos aí, mas era no sentido de ilustrar aquilo que eu já também detalhei um pouquinho, que é sobre buscar as informações naquelas bases de dados. Mas vamos ver primeiro, né, o panorama, para vocês entenderem um pouquinho a questão nacional, entenderem um pouquinho essas informações, para depois, então, ir buscar dos municípios onde vocês vão estar trabalhando. Tá? Ótimo. A Isabela colocou que a APE, né? Essa APE aqui é de onde, Isabela? Que você pôs aqui no chat. São todas? Uma relação de Minas Gerais. Isso. Porque o que o Estado teve que fazer? O Estado ele exerce, né, ele desempenha a função do saneamento através da Copasa, né? Então, é um convênio do Estado com os municípios. E aí o Estado fez, então, essa regulamentação das APEs, né? De onde ele deve ter aqui, olha, Serra Azul, né? O sistema Serra Azul para Belo Horizonte. Tá vendo que ela foi criada como... Abre esse arquivo que ela trouxe aí. Foi criado como decreto estadual, ó, permite. Então, o prefeito pode também criar um decreto. Então, por exemplo, eu estou captando água lá do Corguinho da Água Funda, lá na área rural do município. O prefeito pode decretar também uma APE de interesse municipal. Então, aqui deve ter do Ribeirão Veríssimo, lá de Ouro Branco, Gruta do Rei do Mato, depois tem que ver aqui, ó, se não tiver, Ibituruna, deixa eu ver se tem aqui, Fundo, Rio Manso, tá bom, Veríssimo aqui, ó, Ouro Branco, tá vendo? Foi criado em 82, ó, isso aí, ó. A Copasa foi para lá em 80, já naquela época levantava a possibilidade de ter mineração na área. Então, foi criada essa APE. Depois eu mando para vocês né, o decreto em si, explicando, né, que ali é uma área de proteção especial devido à captação de água para a cidade e que todas as atividades ali têm que ser reguladas de forma apropriada ao órgão ambiental, Pererê, Paraná. Então, assim, dando atenção, né, que aqui não pode ser instalado qualquer atividade, inclusive aquelas que vão impactar diretamente o abastecimento de água. Então, essas foram criadas pelo Estado para proteger esses APE de captação de água da Copasa, né? Mas outras, como eu disse, a nível municipal pode ser criadas e foram criadas, né? Então, isso é uma medida importante para ser feita, tá? Com planejadores aí do espaço territorial, né? Produzir água, isso vai nos ajudar a produzir água e proteger nosso manancial. Mas, então, vamos lá naquele arquivo, para só concluir aquele panorama. E qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Quiserem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, vocês vão falando, né? E evite mandar aí no chat, porque agora eu estou aqui na tela do PowerPoint, né? Então não estou vendo. Então pede a palavra aí e já vai falando, tá? Então, gente, olha, eu tinha iniciado com vocês aqui esse slide na semana passada, né? Falando dessas questões gerais, conceituação do abastecimento de água, e aí a gente parou mais ou menos por aqui, né? Então, nessa etapa inicial de compreender o sistema de abastecimento de água, nós estamos tendo que pensar nesse balanço hídrico, então, que vai passar pelo que eu preciso e do que eu tenho disponível, certo? Então, o balanço hídrico, inicialmente, começa aqui, ó. Eu tenho que saber o que eu tenho disponível, minhas disponibilidades de água. Ó, quanto de água eu tenho disponível, qual que é a qualidade dessa água. Aí eu trouxe para vocês aqui um panorama, né? Brasil, né? Assim, onde que essa água está mais disponível. Não sei se vocês têm acompanhado aí o noticiário,
olha só como é que está a coisa, hein? Aqui no Sudeste, nós já começamos a entrar em alerta em vários lugares sobre a escassez aí da chuva, né? No sentido aí de armazenamento aí da água nos reservatórios, isso começou a levantar aí o alerta para a questão do apagão e tudo, mas muitas já começaram a ter problema de abastecimento, né? Então, muitas cidades já começaram a regular isso, né? Acontecer rodízio, racionamento, rodízio, ó, cada dia tem água num bairro. Racionamento, você tem água aqui de 8 da manhã a meio-dia, depois não tem água, então diminui a quantidade de água que dispõe para as pessoas, né? Então, isso já começou a acontecer, né, de forma operacional mesmo, devido à falta de água, né? Ainda, né, muitas cidades têm, né, uma reserva, que ainda evita essa situação. Agora, nem sempre quando ocorre um racionamento ou um rodízio, significa, principalmente o racionamento, tá? Que é essa diminuição da disponibilidade de água durante o dia, né? Então, vai ter 6 horas de água, né? Ou a partir de tal hora não tem o serviço oferecido. Isso também acontece muitas vezes, tá? Aí começa as fake news. Tá faltando água, culpa da Saneouro. Não, gente, tem que trocar o cano está vazando. Então, é por uma necessidade também de manutenção do sistema, a gente tem que parar. A gente não tem 2 linhas de abastecimento de água. Essa está funcionando, essa está parada. O ideal seria, né? A gente passa 2 linhas de água na rua para, quando precisasse parar uma, usava a outra. Mas aí fica o dobro do valor. Não se faz isso nem num lugar luxuoso, né? Então, o que falta é a gente educar melhor, orientar melhor a população. Então, isso realmente as empresas falam muito e orientar. Nós vamos fazer a manutenção lá no trecho, avisar antes, né? E avisar de fato, não é só tomar notinha no site, avisei. Não, é tentar passar com um carro de som, um trem que a gente, né, valoriza, né, nos dias atuais, mas que aí eu acho que faz ainda muita diferença é passar com o carro de som na rua mesmo, devagarzinho, 5 km por hora. Olha, dono de casa, vai faltar água aqui em tal dia. E até o termo faltar água, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado com a informação, né? Com a comunicação, com a linguagem que a gente está usando. Né? Falta água, eu até falo, não use esse termo. Vai ter uma paralisação do serviço porque nós precisamos fazer a manutenção e tal. Então, é comum, tá? Ter essa paralisação, que no fim das contas a gente vai falar de paralisação, porque o serviço não pode ser parado, ele tem que ser ofertado continuamente, 24 horas, os 7 dias da semana. Vocês vão ver lá na captação, quando a gente for projetar, que a captação a gente pode captar água em um determinado período por dia, porque haja bomba para trabalhar 24 horas. A gente não trabalha 24 horas uma bomba, não. A gente tem que descansar um pouco, né, coitado? Ela tem lá uns direitos trabalhistas dela que exigem isso. Estou brincando. Mas a bomba, ela tem um desgaste muito grande, né? Todas as peças dela lá, então o tempo de vida dela vai ser muito curto se a gente trabalhar 24 horas. E a chance também de ter alguma pane elétrica é muito grande. Então, a gente trabalha intercalado e, inclusive, o próprio abastecimento de água, em função daquilo que você já teve visto lá na outorga, né? A gente não pode, por exemplo, um poço. Eu não posso sugar a água do poço 24 horas, não, porque o poço... vocês vão estudar isso bem em hidrologia. O legal é que vocês vão ter essa disciplina, talvez se ela fosse antes, né, seria mais interessante aqui para vocês compreenderem um pouco melhor o abastecimento subterrâneo. Mas assim, a água está mais ou menos nesse nível lá embaixo, no lençol freático. E não é uma piscina também lá, não. Ela está entre os poros do solo. Mas ela está num nível. Imagina uma bucha. A gente vai... essa bucha vai sendo preenchida de água de baixo para cima, né? A água vai subindo ali e vai completando ali aqueles espaços vazios, né? Como se fossem os poros. Então, nós temos água num determinado nível. Aí a gente enfiou um canudinho ali, que é o poço. A água vai fazendo isso aqui, ó, que a gente está puxando aqui pelo canudinho, né?
e aí vai diminuindo o nível da água. Aí chega num momento, se a gente ficar puxando muita água, né, recalcando muita água lá, bombeando, em função da quantidade e tudo mais, né, do tempo, o lençol vai só abaixando, 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 e ele não se recupera. Então, a gente tem que dar um tempo de recuperação do lençol. Então, o que acontece quando a gente para ela de novo? Esse nível vai subir. Vocês vão ver isso de forma lá, através dos cálculos de hidrogeologia, que, né, aí aqui que vem aqui do entorno, né, vem a contribuição da água do solo que está no entorno. Então, ele vem de novo, tendo esse deslocamento de água, e aí aquele ponto ali que estava baixo, ele vem de novo subindo o nível. Então, a gente precisa de dar esse tempo de descanso ou de recuperação, né? Então, a gente tem que ter esse tempo de recuperação, né? Do manancial e tudo mais, né? Então, é comum, lá no abastecimento de água, a gente não funcionar 24 horas por dia, tá? Desculpa, na captação de água, pela questão tanto do manancial, que eu tenho que dar um tempo de recuperação dele, principalmente o subterrâneo, e também e também devido ao meu sistema maquinário, né, as minhas bombas e tudo mais. Então, vocês vão calcular lá uma captação de água para funcionar 12 horas por dia. Então, eu tenho que puxar 12 horas de água por dia para produzir na minha ETA, e da minha ETA eu tenho que mandar para a cidade a quantidade que atenda 24 horas por dia. Então, por isso que a gente vai ter, inclusive, os reservatórios para reservar água, né? Naquele período que eu uso menos, eu estou reservando, para na hora que eu estiver usando mais, eu libero para a cidade, né? A cidade consome ele. Então, a captação não é 24 horas, mas o abastecimento tem que ser 24 horas, né? Então, interrupções na rede, interrupções no serviço, elas são chamadas de paralisações, né? E quando não são previstas, aí sim pode ser um racionamento, pode ser um rodízio, pode ser falta de água, né? Mas aí, lembrando, né, voltando aqui para o nosso ponto, né, a disponibilidade de água nossa em relação ao país, né, a gente tem aí, o que eu estava falando antes, e quem está acompanhando os noticiários, vê que aqui no Sudeste a gente está tendo essa situação aí de falta de chuva, e vocês viram ontem falando que lá no Pará, em Belém, acho que, se não me engano, né, o maior volume de chuva para esse mês, 300 milímetros, pouco mais de 300 milímetros em setembro. É muita água, né? Então, vocês já estudaram hidrologia, tiveram já uma noção de quantidade de chuva média que a gente tem por mês, né? Ouro Preto, né? Num período médio, aí, né? Daquele período chuvoso ali de novembro, né? Mais intenso até fevereiro e tal. A gente tem aí uma média próxima disso aí, né? Um pouquinho maior e tal, mas para setembro lá, mais de 300 mil. Foi a maior média dos últimos 70 anos, tá, de chuva para esse período. Então, lá está chovendo muito, então, a disponibilidade hídrica, tanto em termos de precipitação, né, quanto de vazão de água no rio, lá é muito grande. E aí isso chama muita atenção nesse mapa aqui, ó, esse mapa aqui, quer ver? Da distribuição da população que a gente tem no país, né, da ocupação territorial, né. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que destacar em relação a essa questão de disponibilidade de água para a gestão urbana, né, fazer essa relação e começar a compreender isso, é saber onde tem água e a forma que essa água está disponível, né? Então, a gente tem lá na questão da superfície a água na forma de chuva, a água lá nos mananciais, superficiais, rios e lagos, e tem a água também subterrânea, né? Então, e onde que está a população? Onde está esse povo, né? A gente sabe que a maior parte dele, né, em termos total, o Brasil, mais de 85%, né, se eu não me engano, mais de 88%, em torno de 88% da população está na área urbana, né, a gente está com a população na área urbana, e, né, em torno de 10% a 15% na área rural. Mas olha só, em termos de distribuição espacial, né, a gente tem a distribuição espacial, né, no Sudeste, principalmente aqui, né, nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, né, nessa megalópole que vai se formando aqui, né,
mas a região sudeste, e outro fato que chama atenção também é na região litorânea, né, que a gente tem do país, né? E a região nordeste vem, né, na sequência, a região mais habitada, né? E ali a gente viu que tem a maior carência de disponibilidade hídrica. Então, a gente entender onde que está essa água, né, em termos territoriais, né? Eu acho que é importante isso, a gente compreender. Então, disponibilidade de água em termos de qualidade e quantidade, né? Falando da qualidade, olha só, eu cheguei a comentar isso com vocês aqui, olha, essa rede de monitoramento. A próxima aula nós vamos tratar um pouquinho sobre qualidade da água, né? Então, pensar em abastecimento de água, que nós estamos falando aqui, em termos de quantidade e qualidade, né? E qualidade a gente vai ver que é importante, porque a gente tem que atender um padrão, né, de qualidade aí para ofertar água para a população. Como que chama esse padrão de qualidade? Essa água que a gente oferta, água para o consumo humano. Como que é a denominação técnica que eu trato para ela? É água potável. Isso. A gente tem lá água natural, água bruta, são os termos que a gente... Uma água natural, por exemplo, água de mina, do poço, não significa que ela esteja em condições potáveis, não. Que ela esteja ali com os parâmetros que a gente vai falar, né, em termos de qualidade da água, apto para o consumo humano, não, tá? Então, uma água natural nem sempre ela significa que ela é potável, né? A gente ainda tem a água bruta, que essa água está natural, antes de tratarmos ela, então, por exemplo, essa água natural precisa ser tratada, né, por algum elemento que tem ali, seja uma bactéria que a gente verificou, porque vai um passarinho, vai um bichinho lá na nascente e tal, faz cocô ali perto, e aí a água da chuva leva e tal. Então, identificou coliformes fecais, é provável que tenha outras bactérias. Então, a gente tem que fazer a desinfecção dessa água. Muito comum em poço, água de poço, a gente tem que fazer isso, só desinfecção da água do poço, mas tem que fazer esse tratamento. Então, a água era bruta, depois a gente tratou essa água, então, água bruta tratada e tal. Então, em termos de qualidade da água, gente, né, a gente tem aí esse panorama e vê que, né, essas fontes, esses mananciais, né, de abastecimento nosso, né, quanto mais próximo de regiões mais habitadas, mais aglomeradas, a gente vai vendo a piora, né, da qualidade da água, a partir aí de indicadores, né, de dados aí de qualidade, dados que vão monitorar lá aspectos físicos, químicos e microbiológicos. Lá na aula de qualidade da água eu vou detalhar um pouquinho mais isso com vocês, para vocês terem essa informação, né? O que é qualidade da água? Qual que é a qualidade da água que tem que ser entregue no meu serviço de abastecimento de água? Vocês vão ser cobrados por isso também. E saber quem que monitora isso. Quem que monitora essa qualidade da água no município? Onde que eu posso obter esses dados de qualidade da água tratada, inclusive, né? Da água bruta não é obrigatório a gente estar apresentando, né? É obrigatório quem está operando o sistema. Então, por exemplo, Ouro Preto, a Saneúra é obrigada a fazer, né, o monitoramento da qualidade da água dos mananciais. Mas não é obrigada ela a apresentar para a população. Ela tem que apresentar para a população os dados, né, da água que ela está disponibilizando, da água, né, do serviço. Então, ali, o relatório, né, de potabilidade da água tem que ser entregue. E tem um órgão no município que tem que controlar isso, né, que é a vigilância sanitária. A vigilância sanitária tem essa função de controlar, né, a qualidade da água. Então, os relatórios de qualidade da água potável, conforme vocês vão ver lá na diretriz do Ministério da Saúde, né, de quanto tempo que ele tem que fazer, quais pontos que ele tem que fazer, não é só da ETA, não, ele tem que coletar água também da rede e tudo mais, então tem que entregar lá na vigilância, tem a amostragem que tem que fazer diária, semanal e mensal, e esse relatório ser apresentado não só para a vigilância, mas para a população também. Isso bem claro nos dispositivos normativos aí para ofertarmos abastecimento de água, mas vai ver isso lá na frente. Mas o que é importante nesse primeiro momento é entender, né, que para nós ofertarmos esse serviço de água potável, eu tenho que ter um manancial que tenha, né, condições boas de qualidade, porque
Primeiro, hoje em dia, né, com a tecnologia, a gente consegue tratar águas, né, muito poluídas, né, para água potável, mas isso fica muito caro, oneroso, né? Nem sempre a gente tem a tecnologia disponível, tem que importar tecnologia, e isso vai ficando mais complexo a gente operar isso. Então, a gente tem que operar dentro da realidade local, né? E aí é melhor a gente ter um manancial mais limpo, uma água com menos poluição nela, porque com o sistema de tratamento que eu tenho convencional lá da ETA, eu consigo remover os poluentes e levar água potável para a população, que é aquela que ela pode consumir para tudo, não é só para tomar banho e lavar roupa, não, e ferver lá para fazer comida, não é para tomar água, né? É... Hoje em dia, sou um pouco mais desconfiado e tal, mas alguns lugares que eu morei, que tinha abastecimento de água, né, ofertado por uma concessionária, que eu tinha um pouco de confiança, eu tomava água da torneira. Minha preocupação era só o reservatório da minha casa, a caixa d'água. Tomava água da torneira, não tem filtrinho de barro, não tem filtro de nada, de Europa, filtro de ozônio, de carvão, não tinha nada. É assim, e ir para aqueles lugares onde a gente tem um pouco mais de partícula na água, aí já começa a ter um risco grande, porque além daquele ciscozinho, pode ter bactéria, micro-organismo e tudo mais, inclusive no próprio cisco, né? Pode ter coisa aderida ali. Então, viu o cisco, pode alertar. E aí sim pode ser um problema da caixa d'água, assim como também do próprio sistema, né? Da caixa d'água, que eu digo sua, né? Porque muitas vezes a gente piora a qualidade da água na nossa casa. Então, ela chega boa, mas aí nunca lavou a caixa d'água, meu filho, ali tem até dinossauro, né? Então, não adianta, você vai piorar a qualidade da água ali na sua casa. Mas mais para frente eu vou falar um pouquinho com vocês. Então, na questão do manancial, tá? Ficar atento nessa questão do manancial em termos de qualidade da água. O panorama não é bom, né? Onde a gente está mais habitado, dessas águas superficiais aí, né? Devido à poluição toda que a gente descarrega nesses rios. Aí, entra então aqui, olha, nessa parte que eu fiquei aqui, eu parei mais ou menos aqui, né? Então, essa parte eu quero dar mais destaque com vocês. Para fechar esse balanço, ó, disponibilidade e demanda, né? Qual que é a minha demanda em termos de quantidade e qualidade? Então, a primeira coisa que a gente tem que reforçar é isso aqui, ó, que vem lá orientado lá pela Lei 9433, que eu comecei falando na aula hoje com vocês, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos. Ela vai falar que o recurso hídrico ele tem que ser conciliado aí em termos de uso dele com todos esses usos da água, com todos esses interesses que estão aqui ilustrados nesse desenho aqui, nessa figura. Então, desde lá, né, para a produção de energia elétrica, para resfriar termoelétrica, para usar na indústria, mineração, né, para navegação, irrigação, todas essas demandas que a gente tem, inclusive a demanda, né, do abastecimento da cidade, que é o abastecimento urbano, e depois eu tenho uma demanda, olha só, desse manancial, dessa água, para o lançamento do meu esgoto. Olha que coisa contraditória, né? Eu preciso da água do rio para me abastecer e para lançar o meu esgoto, né? A gente tem que melhorar esse, esse ciclo da água, né? Esse ciclo da água, nossa, é muito imperfeito, né? Ele não é um ciclo, né? Um ciclo seria a gente fechar isso aqui e não ter esse lançamento de efluente num manancial que lá na frente vai ser outra cidade, vai ser Mariana, vai ser outros que estão abaixo aí, né? Mas, então, aí o que acontece? Devido a esses usos, a gente tem qualidades requeridas para cada um deles. Então, para cada um desses tipos de uso, água industrial, água de consumo humano, água para mineração, água para irrigação, água para pecuária, então a gente vai ter uma qualidade de água, né, específica em função do uso, tá bom? Então, essa é uma coisa mais importante. Qual é a qualidade da água que eu tenho que preparar? Não é assim, pessoal, olha, minha água, a qualidade da água. Antes você pensar qual é o uso que eu tenho para aquela água. Aí eu vou preparar para esse uso. Aí preparar, como eu disse, a gente vai falar em termos assim,
dos elementos que constituem a água, lá na aula de qualidade da água, tá? Mas eu já adianto, é preparar o produto, né? Em termos de sabor, odor, de o que está ali diluído ali dentro, os minerais, né? As propriedades ali físicas dele e tudo mais. Então, preparar isso para ter um consumo, seja, né, no humano, seja na indústria, que não afete ali o meu interesse, né? Ou que atenda a minha necessidade, tá bom? Então, a qualidade da água não é única, não. Ela vai ser em função do uso. É lógico que um uso humano, ele exige uma água com um maior grau, né, de cuidado, de restrição do que um uso animal, do que um uso para irrigação. Então, a gente tem que... Aí, olha como gestor urbano é importante ver isso. Então, temos que priorizar um manancial de melhor qualidade para quem? Para quem tem uma maior exigência de uso da água, a exigência que tem uma exigência maior de uso da água em termos de qualidade é humano, porque a gente está usando e vai afetar a nossa saúde, né? Diretamente, assim como também o animal. Por isso que a prioridade na escassez é humano e animal. Mas aqui eu digo além. Eu digo não somente em termos de quantidade, que é o que está previsto ali naquela lei, mas também em termos de qualidade. Então, em termos de qualidade, gestores urbanos, fique atento com as melhores fontes de abastecimento de água para aqueles que demandam, né, uma água de melhor qualidade, que é o mar. Os usos múltiplos, né, que a gente tem nas bacias hidrográficas, esse mapa aqui também da ANA, né, da Agência Nacional das Águas e agora também de saneamento, né, ela traz aí essa ilustração, né, de como que está nas bacias hidrográficas brasileiras, né, nessas grandes bacias, né. Então, só pegando aqui mais a questão mais próxima da nossa realidade, né, do São Francisco, a irrigação em relação aos demais usos, né? São Francisco, Paraná, Atlântico Sudeste também, que está mais próximo da nossa realidade, né? Atlântico Sudeste também, inclusive nós estamos nela, né? Através da bacia do Doce, né? O Rio Doce está nessa grande bacia aqui do Atlântico Sudeste, né? Essa região hidrográfica, né? Melhor dizendo, né? Então, olha só, Atlântico Sudeste, irrigação, indústria e urbana em relação aos demais. Então, a urbana já começa a ter uma maior frequência aqui do que, por exemplo, no São Francisco, né? Isso ficou evidente quando a gente vê a distribuição populacional, né, gente? Então, aí, quando começou a ter maiores usuários, que começa? As brigas, né? Essas brigas a gente chama tecnicamente de conflitos pelo uso da água. Vocês já ouviram falar? Já estudaram isso? Já viram alguma situação? Estou tomando minha água aqui, viu? Alguém, vocês já viram isso em algum momento aí? Conflitos pelo uso da água? Como gestores de abastecimento de água, é importante vocês ficarem atentos para isso. Gente? Não viram nada ainda sobre isso, não? Vai valer um ponto aqui. Eu perguntar, se a pessoa não responder, vai perder, hein? Ou vocês vão falar espontaneamente? Deixa eu fazer a pergunta aqui, então, para alguém aqui. Deixa eu ver quem está presente aqui. A Mariane. Tudo bem, Mariane? Oi, tudo bem. Vocês viram isso lá, quando estudaram um pouco sobre a outorga, sobre o uso da água aí? Ou já viu isso em algum momento, sobre conflitos pelo uso da água? Que eu lembre, não. Não, né? Então, a gente pode ter isso desde a área rural onde a gente está, certamente vai acontecer. Várias vezes eu passei por isso aí, tive que ir em área rural para mediar conflito lá, né, de produtores, né, gente que está em fazenda próximo um do outro, né? Então o cara vai lá, barra água, ou coloca 2, 3 motores para tirar água do córrego, e o outro vizinho não tem água nenhuma para ir. Mas a gente tem isso muito acentuado, né, em regiões de irrigação de larga escala. Aí aqui no estado a gente tem muitos conflitos identificados pelo órgão estadual
na região do Triângulo Mineiro, né? Regiões de grande produção aí, produtores principalmente de soja e tal, né? Então, assim, qual que é o remédio para lidar com isso, inicialmente? O conflito, em termos assim, de orientação normativa. Onde eu vou buscar a bula ali, né, do remédio? É a Lei 9433, que é a Política Nacional de Recursos. Então, estudem essa política, né? Entendam ela no sentido assim, de entender, né, que a água tem que ter uso múltiplo, mas tem os prioritários ali, inclusive como que eu posso tirar essa água. Então a gente falava com ele, olha, filho, essa água não é porque está passando no seu terreno que ela é sua propriedade, não. Então a lei vem trazendo justamente isso, né? A água não tem dono. A gente pode usá-la, e o Estado é que concede o uso a nós nessa forma que foi falada aqui, da outorga, ou quando é particular, ou quando é público, o interesse é público, se chama de concessão. Então, o que a Saneuro tem muitas vezes, né, ou outros órgãos têm, é a concessão daquele recurso para usá-lo para o abastecimento de água, tá? Quando vai usar para o abastecimento de água, a gente vai chamar de concessão do uso, né? E outorga é quando a gente tem um interesse aí privado ou particular sobre aquele uso. Então, essa normativa ele vai trazer essa orientação. A água não tem dono, ela é de domínio público, é o Estado que vai autorizar o uso dela, quais são as formas de autorização desse uso, outorga, a concessão, quanto é interesse público, eu falei, quem são os prioritários, quando eu tenho que pensar no uso múltiplo para atender todo mundo, né? Então, ali tem esse conjunto normativo que nos ajuda, é a bula do remédio, tá? É a 9433. Então, é uma orientação. Aí, a gente viu aqui, eu acho que eu cheguei a passar um pouquinho com vocês aqui sobre percentual de demandas, né? As demandas que a gente tem por finalidade aí, em termos de retirada de água e retorno, né? Essa ilustração é bastante interessante, ó. Retirada, o que consome, né, e o que retorna, né? Retorna na forma de efluente ou né, por exemplo, na geração de energia ali, né, o que retornou ali diretamente do que passou da bobina e tudo mais, né? Agora, as termoelétricas, olha só, a termoelétrica consome pouca água, né? A maior parte, isso aqui é a evaporação dela, né? Da água, né? Evapora, se perde ali no sistema, né? E a maior parte dela, tá vendo? Vai para né, o corpo receptor novamente, né? Pode ser um outro rio e tudo mais. Olha a mineração, ó, daquela quantidade de água que ela retira, né? A maior parte retorna para o manancial, ou nem sempre para o mesmo manancial, né? Nem sempre para o mesmo rio e tudo mais, né? A indústria, né, olha só, ela retém a maior parte, um pouquinho mais, né, do que ela retorna, e esse retorno, na maior parte das vezes, é em efluente, é água de pior qualidade. Então, esse retorno aqui, né, por exemplo, a irrigação retorna com nutrientes lá da produção agrícola, né? Então, a água veio poluída, né? O abastecimento urbano, ó, né, a gente consumiu e retornou o quê? Esgoto, né? Então, esse retorno do que a gente retira, esse é um grande problema, né, do nosso né, ciclo pelo uso da água é imperfeito, porque a gente tira e quer retirar sempre uma água limpa e volta só com a água suja. E quando volta para o mesmo, né, para a mesma região hidrográfica, né, quando volta para outra região hidrográfica, para um outro córrego, para outro rio, já quebrou do ponto de vista quantitativo. E também do ponto de vista qualitativo, isso que eu estou falando. O retorno, né, em termos de qualidade, aí, é sempre pior. Então, é imperfeito esse ciclo nosso, é por isso que está causando esse pano e tudo. Não é culpa do São Pedro que não está mandando água, não. A gente está, sim, realmente com mudanças climáticas aí que estão interferindo diretamente no ciclo, mas nós também não estamos fazendo a nossa parte aqui embaixo, né? Além de estar poluindo e estar interferindo nesse ciclo, né, atmosférico da água, que vai interferir no resto todo da dinâmica
né, superficial e oceânica, nós também não estamos lidando com o mínimo necessário aí nesse ciclo da água que está mais, né, diretamente no nosso dia a dia, que é esse retorno, por exemplo, da água, né, a quantidade de água que eu retiro, a produção de água, que eu tinha falado antes. Então, a gente não está tendo cuidado com produção de água, a gente não está tendo cuidado com o retorno da água, e ainda por cima reclama do clima, reclama do São Pedro, culpa do São Pedro, né? Fazer a dança da chuva, no pleno século XXI, é assim, ó, que muita gente pensa, mas não é, né? Então, aí esse outro gráfico aqui mostra para a gente, né, do total retirado em termos de percentual, né? A gente já era esperado isso, né? Irrigação mais da metade, um pouquinho mais da metade, né? Na sequência vem o abastecimento urbano para todas as suas demandas, né? Depois vem lá a indústria, né? Abastecimento animal e por aí vai, né? E a mineração 1,6, né? Desse aí. Então, dessas atividades aqui, é a que tem menos retirada de água, né? Em termos de consumo de água, já muda um pouco por causa né, que a retirada está considerando tanto o consumo, né, e como se considerasse o consumo inteiro e não considerasse o retorno. Então, é interessante também verificar o consumo da água, né? Que a gente vai ver que vai, por exemplo, no caso da irrigação, olha só, o consumo ela vai ser maior do que a retirada, né? Então, porque essa relação aqui vai ser maior, né? O abastecimento também, aqui, olha, abastecimento urbano, ó, então, por que o consumo é menor do que a retirada? Porque desses 23,8%, a maior parte, em termos aí de 80% dessa quantidade de água que retirei, eu voltei, aqui olha, retorno, né? Esse retorno na forma de esgoto. Então, o meu consumo, né, é menor. Então, em termos assim, né, de balanço hídrico para a bacia, a gente tem que ficar atento para isso também. Mas não ficar muito preso na questão, olha, de fato, vamos ver quanto você retira e quanto você consome. Mas lembrar do que o retorno é com em pior condições, né, em termos de qualidade da água, que a gente está tratando, né, da quantidade, o aspecto quantitativo. Então, fique atento para isso, né? Tá bom, a retirada sua é isso e o retorno seu é isso. Mas como que é o seu retorno? Ah, não, no fim das contas eu não uso tanta água assim, não, porque eu retorno, né? Mas você retorna em quais condições, né? Então, por exemplo, no caso da indústria, por exemplo, ela diminuiu, né, de 9,1% que ela representa em termos de retirada, em termos de consumo ela diminui, ó, né, em termos aí do que ela representa do total. Mas isso aqui, vamos lembrar, ela reduziu, mas o que ela volta, né, aqui, ó, deixa eu ver se está nesse gráfico aqui, ó, indústria. Mas o que ela volta, quase a metade que ela retorna. Mas esse retorno dela não é, né, na mesma qualidade daquela água que ela retirou do rio, né? Então, assim, agora lembrando que toda despejo industrial tem que passar por um processo de tratamento de esgoto. A maior parte passa, né? Mas o problema é que esse tratamento não chega no mesmo nível do que a água estava antes, quando ele retirou. Esse é o problema, né? Então, estamos deteriorando o ciclo nesse sentido. Acho que esse gráfico também eu mostrei, né, da evolução aí da década de 50 até os anos 2015, né? Daquelas atividades que a gente está falando aí, né? Então, o urbano aumentou por causa da urbanização, né? A questão da irrigação também foi aquela que mais aumentou nesse período e tal, né? Então, o Brasil começou também a avançar muito nessa produção agrícola, nesse sentido e tal, né? E isso tudo leva a esse indicador. Esse indicador aqui, ele sim é muito importante, o indicador de estresse hídrico por região. Então, ele vai relacionar essa questão aí da disponibilidade com a demanda, né? Então, ó, a gente tem uma demanda grande na região Nordeste, ó, e a disponibilidade lá a gente sabe que é menor, né? O próprio São Francisco, né? A região, né, hidrográfica do São Francisco também, né?
e principalmente aqui no Baixo São Francisco, que já começa o semiárido, né, e tudo mais, né, mas a gente tem que ficar atento também na nossa região, né, que a gente tem alertas também, né, não é tão boa assim como a gente tem aqui, né, na Bacia Amazônica, né, principalmente do Tocantins, porque aqui tem mais água do que demanda, né, gente? Então, a disponibilidade hídrica nossa traz esses indicadores. E esses indicadores, eles também têm pontuais, né? Por cidades. Então, a gente tem indicador de estresse. Essa achura que tem nessa região hidrográfica toda aqui, certamente do Atlântico aqui, ó, a região de Salvador tem problemas de estresse hídrico que estão, né, de uma forma mais crítica, né? O estresse está mais evidente. Da mesma forma aqui na região de Vitória, né, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, a gente vê aí, né, essa escassez hídrica aí sendo mais agravada nesses grandes centros também, né? Um outro dado interessante para a gente entender esse panorama é a evolução. Então, o povo achou também, quando esses mananciais superficiais, rios, começaram, né, a ter menos água, porque a gente está produzindo menos água, está entupindo o rio de sólido, né, porque a gente está ocupando, né, a superfície nossa, além de retirar a camada vegetal que retém o sólido, a gente está erodindo cada vez mais o solo. Então, isso aí, a água de chuva leva para os canais, né, e vai levando sempre para os rios. Então, além de retirar muita água, além de não produzir água, né, de trabalhar na produção de água, a gente ainda entope os canais, né, com lixo e sedimento. Então, é normal, né? Já é de esperar que a capacidade hídrica dos corpos hídricos cada vez vão diminuindo, né? Lembrando que a agricultura também promove muito esse fator aí, último que eu falei, que é de sedimento para o rio. Então, diminui a capacidade de transporte do rio, de transportar água, porque vai, né, sedimentando e vai assoreando esse rio, né? E a agricultura é um fator também, não é só a cidade através do processos erosivos e desse carreamento de solo, não. A própria agricultura tem esse processo natural de carregamento do solo e contribui muito. Então, tem uma compreensão, às vezes, errônea, que é só a cidade que polui a água. A água, muitas vezes, já vem poluída da área rural. Por quê? O processo de produção de alimentos, ele pode estar degradando esse ciclo da água, não somente em termos de quantidade, que a gente viu lá, que é o campeão, né? Em termos de consumo de água retirada, é mais de 60%, em termos de só de retirada já é 50%. Então, já impacta muito na retirada. Mas também tem a questão qualitativa. Então, desde essa questão do carreamento de solo, porque você expõe o solo ali, né, essa forma convencional de cultura nossa, retira o mato, né, retira aquela camada, né, protetora do solo ali, né, aquela vegetação gramínea e tudo que protege, e planta, né? Então, você já expôs o solo. Então, qualquer chuvinha, qualquer água que vier, o vento mesmo, já carrega esse solo, e a tendência é sempre ir para o ponto mais baixo da bacia e tal. Então, já traz essa contribuição que vai impactar tanto na quantidade e na qualidade, porque o assoreamento ele impacta nesses dois sentidos. E também na questão da qualidade. Então, herbicida, todos esses, né, tóxicos mesmo que se usa na produção, infelizmente, a gente, nos últimos anos, liberou geral, né, a produção de agrotóxicos mesmo, né, e isso, a água que a gente está usando na cidade, certamente vão ser impactadas com isso. Então, olha como é que é difícil para um gestor buscar uma fonte que, ora, não era lá na área rural que a gente teria uma qualidade da água melhor, mas, meu filho, a lavoura está lavando, a água de chuva está lavando tudo que for usado na lavoura e está indo para o corpo receptor. Então, e esses herbicidas, eles têm ação, né, na saúde humana. O problema desse material é que ele fica no meio, ele não se degrada.
como a gente tem alguns poluentes da cidade, né? Por exemplo, o esgoto doméstico. A maior parte do nosso esgoto doméstico, ele é oriundo de matéria orgânica, e a matéria orgânica, ela se degrada. O processo de tratamento de esgoto é nessa linha de degradação acelerada dessa matéria orgânica. Mas esses outros materiais químicos que não se degradam facilmente no meio, né, esses compostos todos químicos aí que estão ali na base dos tóxicos aí que se usa na produção agrícola, aquilo ali vai ficando na água e aquilo ali a gente vai beber, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, que a área rural nem sempre está favorecendo também a questão da manutenção, né, equilibrada do ciclo da água, inclusive na parte qualitativa. Aí o povo achou que o segredo era furar poço. Tá aí, ó, a evolução, né, nesse gráfico, a evolução na estimativa do número de poços tubulares no Brasil, esses poços profundos, né, para retirar água. Então, né, a gente sabe que a fiscalização disso, lembrando, para todo o uso da água, aquela bula que eu falei, que é a 9433, ela fala que a gente precisa de ter autorização do Estado para usar água, seja água superficial, seja lá do lago, do rio, da nascente, né? Ou seja, da água subterrânea, através de um poço tubular ou de uma cisterna e tudo mais, né? Então, a gente teve um aumento muito grande, né? Principalmente meados aí na primeira década desse século, né? E aí, assim, e que vem cada vez aumentando. E o que acontece? A água subterrânea, a gente tem que ter o cuidado no uso dela, vocês vão ver um pouco mais lá na própria hidrologia também, né? De forma mais detalhada. Na água subterrânea, ela é uma reserva nossa, a gente tem que ter um cuidado com ela, porque levou-se muito tempo para produzir aquilo. Então, a gente não pode esgotar ele assim, como se a gente fosse a única bolacha do pacote, não, porque é obrigação nossa, como cidadão, pensar nas próximas gerações. Isso não é só papo de sustentabilidade, não. Isso é papo de pacto da sociedade. Não é pacto de sangue, não. É pacto social, é pacto legal, que a gente não pode consumir tudo igual gafanhoto sem pensar no próximo, não. Esse é um princípio, né, da sustentabilidade, mas está lá na Constituição, está lá em todas as premissas legais nossas. Não é esgotar pensando que somos os últimos, não. Então, quando a gente usa de forma descontrolada, a gente está esgotando uma reserva importante. E segundo, nem sempre é viável do ponto de vista econômico, vocês vão ver, um bombeamento de água subterrânea é mais caro, né? Você está tirando de um nível muito mais, né? Tem um desnível muito maior do que você tirasse da superfície para levar para a cidade. Então, imagina, nós estamos num nível, né? Da cidade ali. Então, às vezes, você tira de um rio para levar para a cidade. Você tem um desnível de 50, 100 metros. Aí, você já tem, geralmente, esses lugares que tiram, né, tem mais água subterrânea, são também áreas, né, de várzea, são áreas baixadas, né? Então, está mais baixo do que a cidade. Então, além desse desnível da superfície com a cidade, você vai ter também o desnível do próprio poço, que você vai ter que perfurar. Tem poço de mais de 300 metros, 400 metros, 400 metros para você tirar água, para você bombear ela, e a tubulação, né, pressurizada. Então, você não está, além de tudo, enxergando o que está lá embaixo. Então, pode ter uma movimentação. Então, o risco de ter algum problema operacional é muito maior do que daquilo que você está enxergando ali, né? O rio, eu sei que tem problema quando chove muito, porque ele vem com muita sujeira e tal. Então, naquele período ali, eu tenho que talvez retirar a bomba, a captação. Então, é mais fácil fazer uma operação. Lá embaixo a gente não sabe, né? Então, tem todos esses riscos, mas o panorama é esse, né? Cada vez maior do número, né, de poços. Lembrando, para o serviço de abastecimento de água, gente, as formas alternativas, então, veja bem, você está lá com o gestor do abastecimento de água na cidade. Então, aquele bairro tem rede, ou seja, tem o serviço, tem o serviço de abastecimento de água no bairro Bauxita. A princípio, ninguém pode ter poço de forma regular.
Então, se tem poço, é irregular, a não ser que ele apresentou uma justificativa onde a demanda de água dele é maior do que a oferta do serviço público, porque a gente já tem uma oferta do serviço, então a gente fala que são soluções alternativas, né? Então, o poço, ele vai ser necessário onde a gente, a princípio, pensando em termos de saneamento, tá? É onde não tem o serviço. Onde tem o serviço, não faz sentido ter outra fonte de abastecimento de água, a não ser que a gente tem questões especiais. Então, por exemplo, lavar o carro, né? Um lava-jato. Aí, qual é a melhor forma de se pensar nesse lava-jato, né, em termos de uso da água, né? A gente vai usar água potável para lavar carro ou pode ser de um poço? Aí sim se autoriza um poço, né? Mas o poço ser utilizado para uso semelhante à água do serviço que a gente está ofertando, isso não é viável do ponto de vista da água, né? Do ponto de vista ambiental e nem do ponto de vista do serviço, tá bom? E a regra na legislação é clara em relação a isso. Mais à frente a gente vai ver um pouco mais específico, né? Essas figuras aqui eu trouxe, né, para a gente entender essa questão da demanda, né, de como que ela está distribuída, né? Então a gente tem uma demanda maior na área urbana, né, de esperar o país, né, tem essa característica mais urbana do que rural. As nossas cidades aí, a maior parte delas é nesse sentido. Olha aqui que interessante. Só para a gente compreender, olha, até 50 mil, essa tabela, aqui, ó, municípios, quantidade de municípios, percentual, né, população dos municípios e população urbana e rural. Então, até 50 mil habitantes, olha só, nós temos, em termos de percentual de município, ó, 69 mais 19. Então, são 88% dos municípios até 50 mil habitantes. Não desprezem trabalhar com cidade pequena. Vocês vão trabalhar... A grande chance é trabalhar em cidade pequena. É 88% dos municípios brasileiros, gente. Entendeu? Então, assim, é um território gigantesco, né? Mais de, olha, quase 4 mil municípios. Então, a realidade é sempre próxima dessa condição aqui, a maior parte da realidade, né? É legal a gente entender cidades grandes e tal, dinâmica grande, mas é essencial para o que, né, a gente precisa no país entender cidade pequena. Então, mas aí, olha só, cidade pequena, mesmo as menores de que 20 mil, está mais urbanizada, né? A população está mais concentrada em área urbana do que rural. Mas aqui a gente não pode, né, fechar os olhos aí para essa quantidade, né? Tem cidades aí de 5 mil habitantes, às vezes até um pouquinho menos, que ela é 80% rural do que urbano. E como que a gente trabalha a questão do abastecimento de água dessa forma? Porque trabalhar o abastecimento de água na área rural é muito mais complexo, porque não está todo mundo juntinho, não. Porque você lança uma rede para atender 50 de uma vez, não. Né? Um dado importante do abastecimento de água que vocês vão ver, que é a extensão da rede, né, por ligação. Então, esse é um dado de projetista. Naquela cidade ali, eu tenho que lançar quantos metros de rede para atender uma ligação de água? É 10 metros de rede, é 20 metros de rede. Inclusive, a concessionária que vocês vão estar fazendo algum serviço para ela, trabalhando nela, vai ter essa definição. Se não me engano, a Copasa, acho que é 20 metros, né? 20 ou 25 metros de rede. Até 25 metros de rede, ela te atende sem te cobrar. Acima de 25 metros, ela já te começa a cobrar uma taxa de extensão de rede, certo? Então, você vai construir uma casa lá e pedir a ligação de água. Então, se a rede dela parou antes, não passa na sua porta, ela vai verificar isso. Então, na área rural, é muito maior a extensão de rede por ligação. Então, pensar em soluções individuais é, sim, uma estratégia importante para o abastecimento de água rural. Tá? Então, não existe uma fórmula única também, não. A gente tem que compreender essa constituição, né, da cidade, né, em termos de adensamento populacional, né, do ponto de vista dessa infraestrutura, tá? É interessante a gente pensar no adensamento mínimo, não quer dizer que tem que viver com um baixo adensamento em tudo, não, tem que ter um adensamento, né, mediano, vamos dizer assim, né? Muito adensado também pode ter uma
colapso na rede ali, porque é muita gente exigindo, principalmente naqueles pontos, aqueles horários de mau consumo de água, né? Então, também tem que se pensar nisso, mas também a gente tem que ter uma consciência que precisamos de uma quantidade mínima também para ter a viabilidade econômica. Não podemos fechar o olho para a viabilidade econômica. Nós trabalhamos em prol da viabilidade social, porque o serviço de abastecimento de água ele tem como, né, vetor introdutório aí, ou premissa básica, né, a questão da saúde pública, né, oferecer água para, né, atender às necessidades de saúde da população, né, desde a sua, né, a dessedentação, desde né, do uso da água, né, para fazer alimentos, higiene, etc., né? Então, tem essa necessidade, né, do uso da água, né, nesse sentido, né? Então, gente, olha só, passando aqui no panorama, vamos pegar essa parte aqui final. Os usos múltiplos, então, dentro do sistema, a gente falou usos múltiplos, né, da sociedade, aí agora usos múltiplos, ou diversos usos que a gente tem dentro do sistema de abastecimento de água também. Então, a gente tem lá essa água podendo ser usada aí, né, para a nossa higienização, para os nossos animais, para a limpeza de vias, né, para a dessedentação, fazer alimentos, inclusive a parte industrial e comercial, né, também pode ser atendida com essa água do nosso sistema de abastecimento de água urbana, tá bom? Então, vamos ver mais próximo dessa realidade. Então, olha só, situação do abastecimento de água urbano, né, no país, né? Aqui a gente tem, né, nesse gráfico, a situação do abastecimento de água urbana e necessidade de investimento para a população atendida, que aqui já entra naquela linha do material que eu pedi para vocês consultarem a realidade do mundo, vocês vão estar trabalhando, né, lá desse atlas da Agência Nacional das Águas e de saneamento agora. Então, olha que interessante, em termos Brasil geral, né, esse gráfico aqui primeiro do lado direito, ó. Então, a gente tem lá a Ashura aqui, né, da nossa situação, né, então, abastecimento satisfatório, ó, no país, 27%, né, 27% dos sistemas de abastecimento de água são satisfatórios, estão atendendo aí em termos de quantidade e qualidade de água. Requer ampliação do sistema, 40%. Então, aquele sistema que foi projetado há 20, 30 anos atrás não atende ou não tem condição de atender a demanda atual, né? Ou a cidade cresceu e também ele tem que ampliar a sua rede, tem que ampliar outras infraestruturas, como o reservatório de água e tudo mais. Então, tem que ampliar o sistema, ó. A demanda aumentou. E 33% requer novo manancial, ou seja, né, não tem água para atender o povo, a cidade, né, ou aquele sistema de abastecimento de água. Então, 73%, tá, dos habitantes brasileiros, né, aqui está em números, esse percentual em relação à população, né, e não em relação aos municípios, né, então, que mais grave talvez, né? Então, 73% tem problema com o abastecimento de água. Então, a cada 10, 7 vão falar com você que vive em algum lugar que tem problema com o abastecimento de água. E esses 3 que vão falar que estão satisfatórios, ainda vão reclamar de alguma coisinha, né? Por exemplo, daquela interrupção que aconteceu e ele não ficou sabendo por quê. Então, aqui parou, está parando muito ultimamente o serviço, ou a água não está com aquela qualidade tão desejada. Então, você vai ter uma reclamaçãozinha que às vezes não foi nem computada aqui, né? Então, mas isso é muito... A realidade brasileira é muito séria nesse sentido. Muita gente acha que que o problema não é o abastecimento de água no Brasil, o problema é o esgotamento sanitário, é o resíduo sólido. A gente não tem infraestrutura de esgotamento sanitário e resíduo sólido no Brasil, igual tem do abastecimento de água. Então, muita gente acha que o atendimento aqui é 90%. Né? Mas e como que está esse atendimento? Né? Nós estamos vendo aqui, né? Está tendo problema, tanto em termos do manancial, quanto do próprio sistema, tem infraestrutura para atender, né? Então,
a cada 10 habitantes aí do país, 7 tem problema com o abastecimento de água. Então, interpretar essa realidade só do ponto de vista do índice de atendimento, que é grande, né, em relação aos outros, né, 88%, 90%, né, tem cidades que é quase 99%, eu lembro que lá em Ouro Branco a gente falava que era 88%, só em áreas irregulares que a gente não podia ligar a água, porque tinha lá uma exigência do Ministério Público e tal, que áreas irregulares, né, que não tinha, o resto todo da cidade tinha e tal. Mas, aí, olha só, quando a gente pega aqui o Sudeste, né, só para pegar uma realidade, né, mais próxima, aí, né, uma condição próxima da nossa realidade, né, da região, né, então, olha, o Sudeste, ó, então, requer, aí a gente já melhora um pouco em relação à situação do Brasil, né? Então, requer, né, novo manancial, né? A gente passa aí de 33% para aproximadamente 22%, né? Aí, melhorias, requer ampliação, de 22% vai para aproximadamente 50%, né? Então, menos de 20% requer melhoria. Então, somado esses dois, né, que olha, 50%, mas ainda assim é bem relevante, olha só, 50, desculpa, aqui está em milhões de habitantes, aqui estava em percentual, 50 milhões dos 80 milhões aproximadamente que a gente tem no Sudeste de habitantes, né? Então, mais da metade tem problema. Então, não é 7 em 10, mas está próximo disso, né? Está entre 6 e o 7. Então, está muito diferente também quando a gente vê em termos de milhões de habitantes em relação à região mais rica do país, né? Onde tiveram os maiores investimentos, né? A população é maior, tem uma demanda maior, mas a gente também tem os investimentos maiores. Então, nessa realidade também é ruim. Não é só... Aí a gente vê outras localidades, né, como o Nordeste, né? Então, olha só, o Nordeste é praticamente 8, quase 9 em alguns lugares, né? A cada 10, né? Tem essa necessidade, né, de novo manancial e melhorar o sistema, né? Então, a realidade é pior, né? Na população em torno de 40 milhões, olha só, 30 milhões, né? Então, a cada 4, 3 tem uma necessidade, vive numa localidade onde tem uma necessidade, né? De um novo manancial para abastecer a cidade ou precisa de melhorar o sistema. Então, essa é uma realidade dura, né? Essa figura aqui, ela, só para a gente encerrar, então, a aula, o tempo já deu aqui, mas nessa mesma raciocínio, né, para a gente entender essa questão da avaliação da oferta e demanda, tá? Nesse levantamento da ANA, ela fez aí a avaliação dos mananciais e dos sistemas produtores. Tá por regiões do país, né, pegando novamente, deixa eu ver se eu... Engraçado, eu tinha mexido aqui. Pegando aqui para a região sudeste, ó, então, ó, sedes municipais, né? A gente tem menos do que o Nordeste em termos de municípios, né? E aí vamos aqui, olha, na situação satisfatório, requer ampliação do sistema ou requer novo manancial, né? Tem um número, né? Aqui está em número de cidades, isso é interessante, tá? E o percentual dessas cidades. Então, no Sudeste, olha só, 56% das cidades, antes a gente estava falando de população, né? Agora a gente fala de cidades, ó, diminuiu um pouquinho, né? Na verdade, vai aumentar, né? Porque quando a gente pega esses dois dados aqui, ó, ampliação do sistema e requer novo manancial, ó, vai dar em torno de 44%, né? Então, diminuiu. Por quê? Porque a maior parte da população está concentrada, né, em poucos municípios, né? Então, ela não está proporcionalmente distribuída, né? População e número de municípios, né? É aquela coisa, a gente tem município com bem menos habitantes, né? Municípios pequenos, mas ainda assim, olha só, é considerado como satisfatório, ó, a avaliação do manancial, né? A condição do manancial de atender e a ETA, ou sistema produtor, tá? A região sudeste é 56%, né, dos municípios, né? Brasil, aqui, olha, você pode falar, 45% dos municípios é que estão numa situação satisfatória. Beleza, gente? Deixa eu ver aqui no chat, aqui alguém pediu alguma coisa. Vocês querem falar alguma coisa? Alguém?
postou alguma coisa aqui. Então, vamos encerrar aqui, né? Já deu meio-dia, tá bom? Vocês lançam a presença aí. E na quarta-feira que vem, a gente, quarta-feira, né? Se encontra novamente, tá? Vão mexendo lá naquele material que eu passei para vocês, aquelas bases de dados. Comece pela base do IBGE, são 3 pesquisas lá para vocês entrarem, muito fácil, muito simples de mexer naquilo, né? Não desprezem essa base do IBGE, né? Como gestão urbana, são dados oficiais. Então, ali, olha, número de domicílios, né, do município, número da população urbana e rural, é importante a gente compreender isso, né? Ali na base do IBGE tem também um outro dado que nós vamos usar mais para frente do projeto, que é o número médio que tem no município de Ouro Preto, por exemplo, pegando o caso de Ouro Preto, de moradores por domicílio. Nós vamos usar esse dado para cálculo de projeto, para saber a demanda que a gente vai ter numa determinada área, né, onde não tenha ocupação ainda, um loteamento novo. Os dados do IBGE, entrem lá daquela forma que eu orientei, tá bom? Verifica o que forma de saneamento. Aí depois vocês entram lá no SNIS. No SNIS eu já filtrei para vocês lá quais indicadores seria interessante verificar nesse momento, mas tenha curiosidade. E no caso do SNIS, não deixe de ver também outros anos, não. Por exemplo, Ouro Preto não respondeu a última pesquisa do SNIS, 2019. Ele respondeu o ano passado sobre os dados do ano anterior, que era 2019. Eu acredito que deve ter sido alguma questão, deve ter sido devido à mudança, né, da oferta do serviço, né, que saiu ali da base pública para a base, né, privada e tal, mas eles vão oferecer. Aí o que vocês podem fazer na consulta? Consulta em mais de um ano, tem lá a seleção para verificar mais de um ano, põe 3 anos lá, tenha curiosidade nessas informações, entendeu? E aí, a última base de dados, né, para entender esse panorama do serviço de abastecimento de água na cidade que você vai estar trabalhando, é aquela que a gente estava falando desses dados aqui agora, da ANA, do Atlas da Água. Como que está caracterizado isso, né? Classificado, melhor dizendo, a situação aqui em termos do manancial e do meu sistema produtor de água, né? Está satisfatório, não está? Então tem ali, inclusive tem o fluxo, explica, né? Ali o mais interessante é o fluxo da água, mas aquele fluxo eu vou depois para frente destacar aqui com vocês, porque vocês vão usar aquilo ali como, né, o desenho ilustrativo do sistema de vocês, tá? Mas é com base naquele exemplo ali. Isso tudo vocês vão colocar em 3 quadrozinhos, aí mais para frente também eu explico, mas vai mexendo lá, tá bom? E qualquer dúvida vocês me falam. E os dados vocês vão coletando, onde que vocês vão colocando? Numa planilha, abre uma primeira aba da planilha lá, condições do abastecimento de água, que vai ser a primeira aba da planilha. Aí na primeira coluna aqui, ó, vocês vão botando os indicadores do IBGE, indicadores do SNIS e depois indicadores do Atlas. Aí põe o número na primeira coluna aqui, né? O nome do indicador, aí na próxima coluna a unidade do indicador, aquele indicador é em percentual, aquele indicador é em real, em reais, né? Aquele indicador é em metro cúbico por habitante. Então, a gente põe o nome do indicador, a unidade do indicador, aí a terceira coluna, pum, o dado do indicador. E aí, para ficar mais ainda detalhado, e vocês já colocando numa linha, né, mais técnica, assim, a gente pode pôr uma quarta coluna, assim, que é a fonte. Onde você consultou aquilo? Aquilo é um dado da pesquisa do IBGE do censo. Aquilo é um dado da pesquisa do IBGE do município. Um suplemento município do IBGE. Aquele dado é do SNIS. A fonte, tá bom? Quarta coluna. Mas vai mexendo, vai mandando, vamos conversando, né? E aí a gente vai avançando. Tá certo, pessoal? No mais, desejo a vocês aí uma boa tarde, um bom almoço. Tá bom? Alguém quer pedir ou falar alguma coisa? Então tá bom. Então, um abraço, até mais. Abraço, até. Falou, Paulo, até mais. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.